Boa tarde, companheiros. Eu sou Emanuel Lobo. Esse é mais um Jornal dos Comitês, todas as quartas-feiras a partir das 14 horas. Desde já queria pedir desculpas, nós tivemos alguns problemas técnicos, então estamos começando com meia hora de atraso. E todas as quartas eu estou em São Paulo, excepcionalmente, participando direto dos estúdios da COTV, e o companheiro Vitor Assis, que junto comigo e com a companheira Larissa compomos na coordenação dos comitês de luta. Boa tarde, Vitor. Tudo tranquilo? Boa tarde, Manuel. Tudo bem? Boa tarde, os companheiros da CLTV. Bom, então, antes de mais nada, queria chamar os companheiros a se inscreverem no canal da Causa Operária TV, que está chegando nesse momento aos 88 mil inscritos, né, rumo aos 100 mil inscritos, e fortalecer essa imprensa operária revolucionária, né, inclusive que pode estar ao alcance de todos. Né, você pode contribuir se tornando membro do canal, compartilhando e curtindo a nossa programação 24 horas no ar. E hoje, como tema do nosso programa, nós temos a questão do segundo turno das eleições. No último programa, a gente fez um primeiro balanço do primeiro turno das eleições, né, que nós caracterizamos como uma derrota da esquerda e vitória da direita golpista em todos os lugares, né, mas o setor da esquerda e algumas candidaturas da esquerda terem ido para o segundo turno, semeou aí uma série de ilusões, né, em que é possível reverter o quadro de terra arrasada que foi apresentado no primeiro turno. Né? Então, hoje nós vamos mostrar aqui vários desses casos e procurar explicar que os comitês não devem entrar nessas ilusões eleitorais, como, pelo contrário, devem fortalecer a sua própria mobilização, né, que desde então foi o que fez a luta contra o golpe avançar. Né? Nenhuma eleição, desde que o golpe de Estado de 2016 foi dado, teve nenhuma vitória para a esquerda, né? Pelo contrário. Em 2016, a gente viu aí o PSDB ser o partido que mais cresceu em número de prefeituras, né, um dos principais partidos do golpe de Estado. Em 2018, a gente viu a eleição do Bolsonaro e a extrema-direita se alastrando aí por vários lugares, né, inclusive governos do Estado e tal. E em 2020 a gente viu a mesma coisa, né, com a direita golpista aí do DEM, do PP, do PSD sendo os partidos que mais cresceram, né, e o MDB e o PSDB mantendo aí o seu tamanho. Então eu queria passar já para o companheiro Vitor, para a gente falar sobre as disputas, né, sobretudo nas capitais, no segundo turno, e a posição da esquerda, né, de apoiar em vários lugares, né, candidaturas, ou apoiar diretamente a direita golpista, né, ou entrar em alianças aí para apoiar candidatos supostamente que seriam os menos piores, né, contra o bolsonarismo, apoiar os partidos da direita golpista que elegeram o próprio Bolsonaro. Né? Então é com você, Vitor. Bom, é como você colocou, né? São 18 capitais, 57 cidades e 18 capitais em que haverá segundo turno dessas eleições. E dessas, apenas 5 a esquerda está dentro da disputa. Lembrando, né, que no primeiro turno a esquerda não ganhou nenhuma capital. Né? Então, até esse momento, o saldo da esquerda é zero em termos de capitais, e a possibilidade máxima aí seria de ganhar em 5 cidades, em 5 capitais, sendo que é um cenário bastante improvável. Algumas, algumas capitais apresentam uma maior possibilidade da esquerda vencer as eleições, né, como é o caso de Recife, mas de qualquer maneira não há nada garantido. Em todos os casos, é importante colocar, os candidatos da esquerda que aparecem são, são candidaturas que não estão contribuindo, no final das contas, para uma luta política efetiva pelo fora Bolsonaro, contra o regime político, contra o golpe, pela liberdade de Lula, na verdade, pela restituição dos direitos democráticos do Lula, pela sua candidatura, etc. E nem mesmo estão contribuindo para frear o regime como um todo. A gente acompanhou nessas eleições uma série de candidatos por partidos de esquerda que eram candidatos policiais.
O caso do Guilherme Boulos, candidato em São Paulo, é bastante significativo, né? O Boulos já deu aí várias e várias declarações em favor da guarda municipal. Queria fortalecer a guarda, queria colocar a polícia em todos os bairros, né? E óbvio, para fazer uma demagogia esquerdista, ele disse que vai fazer um curso de racismo, contra o racismo, sei lá, para a guarda municipal, mas no fim das contas não adianta de nada. Mostra que o programa, no final das contas, embora revestido de todo tipo de demagogia esquerdista, demagogia muito barata, inclusive, é um programa de tipo bolsonarista, né? De repressão da extrema-direita, é um programa de continuar a política de arrojo, de cortes da direita golpista. Novamente, nos referindo ao caso do Boulos, a gente viu aí, recentemente saiu uma publicação, né, do PSOL, né, de setores que apoiam sua candidatura, falando em tomar as devidas medidas sanitárias para a volta às aulas, ou seja, traduzindo, né, caso se torne prefeito, o Guilherme Boulos vai promover a volta às aulas. Não é que ele que se apresenta como líder do movimento popular, que não é efetivamente um líder, né? É um burocrata do MTST, tanto é que a própria base do MTST apoia o Lula e não o Guilherme Boulos. Em vez de utilizar a base que ele diz que tem, o movimento popular, os setores que lhe apoiam, né, para o enfrentamento contra a burguesia, para impedir que haja volta às aulas, o que o pessoal pretende fazer é promover a volta às aulas. E assim como tem demagogia esquerdista com a GCM, tem demagogia também com a volta às aulas. Não, não é que ninguém vai morrer, todo mundo vai usar máscara, vamos providenciar detergente para todas as escolas. A escola não tem água, né? Mas promete que vai dar álcool e tal, ou seja, todo um circo, né? Que está mostrando que os pouquíssimos candidatos de esquerda que conseguiram chegar aí ao segundo turno, no final das contas, estão apenas se propondo a ser a continuidade da administração pública desastrosa e falida da direita golpista. Um caso que foge um pouco mais da regra é o caso da própria candidata do Recife, Marília Reis, né, que é a candidata do PT com mais chances reais de ganhar a eleição, que também não tem em nenhum momento, embora seja apoiada por uma base lulista, mais combativa e tal, o seu programa não tem em nada uma proposta de enfrentar a ditadura dos golpistas, se colocar frontalmente contra o bolsonarismo, pelo contrário, né? É uma candidatura que, apesar de todas as contradições com a direita golpista, também está procurando um acordo em meio à direita golpista, né? Marília Reis recebeu aí recentemente apoio de um usineiro direitista de Pernambuco, que é o Armando Monteiro, o apoio de um prefeito bolsonarista de Jabotão dos Guararapes, que é o Anderson Ferreira, ou seja, candidatura extremamente contraditória e que coloca claramente para a esquerda, né, que no final das contas, os setores que estão envolvidos na luta contra o golpe não devem se sentir chantageados para escolher um determinado candidato, né? Porque no caso por exemplo, no caso de Recife, você tem uma candidata mais esquerdista e tal, aí parece que há até algum pretexto para que você escolha um candidato menos pior. Mas se a gente for olhar essa política do menos pior, né, essa chantagem que você tem que escolher um candidato em segundo turno, eh, isso está levando o PT e os setores do PSOL, se não todo o PSOL, a apoiar o DEM no Rio de Janeiro. Mesma política, inclusive é um caso muito curioso, porque o motivo para apoiar o DEM no Rio de Janeiro é que o Crivella seria a reencarnação do demônio, o Bolsonaro do Rio de Janeiro, etc. O Crivella do Republicanos, antigo PRB. Mas no Maranhão, o PCdoB, né, está apoiando o Republicanos, né? Então, no final das contas, como a gente está vendo, o segundo turno ele não permite estabelecer para a esquerda
uma linha política definida, uma coerência, um programa de luta, né? Apenas está servindo para confundir de todas as maneiras, né? Atrapalhar os trabalhadores a reconhecerem seus inimigos de classe, né? Impedir que haja uma disposição real, uma luta efetiva e unificada contra a direita golpista. Por isso que, embora o programa hoje seja mais curto, por causa dos atrasos que nós tivemos, o objetivo principal aqui hoje é de tranquilizar os companheiros dos comitês, os companheiros que estão envolvidos diretamente na luta contra o golpe, na luta por fora Bolsonaro, etc., de que quem tem atuado na luta política não é obrigado a escolher o mal menor aí no segundo turno. Isso daí não é uma política séria. Até porque nós estamos aqui diante da mesma situação, por exemplo, em 2018. Chega à direita e tira o candidato mais popular do país. Por que você vai ter que escolher alguém se o candidato que a maioria do povo queria votar foi retirado das eleições, né? Isso aí não existe. Portanto, nosso objetivo central aqui é que, diante de tanta manipulação e fraude da direita, diante de tamanha confusão da esquerda, né, de se aliar com seus próprios inimigos, em troca apenas de um ou outro cargo, para um setor muito minoritário dos partidos de esquerda, que são os parlamentares, os burocratas, etc., é preciso ter uma política séria, que é intensificar a mobilização pelo Fora Bolsonaro e pelo Lula presidente, passando por cima da chantagem eleitoral para escolher entre o mal menor. Você, mano. As eleições, na verdade, elas são um beco sem saída para a população. Elas são um espaço aí em que a população ela se vê num labirinto. De um lado você tem a extrema-direita fascista. Do outro lado você tem a direita golpista, que também é fascista, que nem a extrema-direita. Apesar de não colocar isso abertamente, né, como o caso dos bolsonaristas. Aí você tem também candidatos da esquerda que estão na frente ampla, que apoiam em alguns lugares a direita golpista sob o pretexto de combater o bolsonarismo, e em outros lugares apoia diretamente os partidos bolsonaristas, como o caso dos republicanos aí que o Vitor destacou. Né? Isso, inclusive, é bastante escancarado no segundo turno em Fortaleza. Né? Se a produção puder passar as fotos aí, inclusive, porque Fortaleza acontece o seguinte, no segundo turno estão o candidato José Sarto, do PDT, que é um político burguês tradicional aí do Ceará, né, que acompanhou os Ferreira Gomes por todos os partidos que passaram desde a Arena e do MDB. E do outro lado você tem aí o Coxinha, delegado, né, capitão Wagner, que é um bolsonarista do PROS, que é o partido que o Ciro Gomes também fundou. Então, até se você procurar na imprensa burguesa, vai ver que a imprensa questiona o candidato do PDT por que o Ciro Gomes não participou ativamente da campanha. Né? Ele deu a desculpa que o Ciro Gomes estava com coronavírus e tal, mas o fato é que, em Fortaleza, os dois candidatos são candidatos do Ciro Gomes. Um do PROS e outro do PDT. Então, e a esquerda, ao invés de denunciar, né, a fraude eleitoral e chamar os trabalhadores a lutarem em torno das suas próprias reivindicações, em torno dos seus próprios candidatos, como é o caso de uma candidatura verdadeiramente popular como a do Lula, a esquerda está sendo levada a apoiar candidatos como esse José Sarto, né, como o candidato do Republicanos no Maranhão, ou claramente o DEM, né, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, ou seja, um verdadeiro suicídio político que vai fazer, na verdade, com que os elementos de esquerda e a população, ao votar em candidatos como esse, ao cair nessa armadilha da Frente Ampla de apoiar a direita golpista, o que vai acontecer, na verdade, é que vai ficar mais difícil de combater os ataques que esses candidatos, aí, quando vierem a se eleger prefeitos, vão, no segundo momento, né, a partir do ano que vem, já lançar contra toda a população aí nas cidades. Né, o apoio às medidas, inclusive dos governos federal e estadual. Né, esses prefeitos vão ser executores da política do Bolsonaro, do genocídio aí, dos 170 mil mortos no coronavírus.
E a esquerda, ao invés de chamar os trabalhadores a se prepararem contra essa verdadeira manobra para a burguesia colocar nas prefeituras a direita golpista, a esquerda procura dizer que tem um caminho, existe uma salvação, no beco sem saída existiria uma saída, né? Então, os comitês não devem cair nessa política da frente ampla, né? Isso levou os trabalhadores sempre à derrota, né? Nós estamos aqui faz 5 anos já, quase 5 anos do golpe de Estado, e as eleições não resolveram nada, pelo contrário, as eleições elas serviram como um instrumento dos golpistas para renovar em todos os lugares, né, expurgar alguns elementos ali dos setores menos agressivos da burguesia, como elementos aí do próprio MDB que foram perseguidos na Lava Jato, ou mesmo elementos de esquerda aí, da esquerda parlamentar que foram completamente varridos aí do mapa eleitoral em todo o país. Então, contra toda essa enganação, contra todo esse labirinto que são as eleições, né, o que os comitês devem fazer é manter a campanha pelo Fora Bolsonaro e pelo Lula presidente, né, e colocar claramente que é só a mobilização popular que vai poder se enfrentar contra os ataques que esses golpistas aí promovidos e beneficiados pela fraude eleitoral de 2020, né, num segundo momento ali já a partir do ano que vem, ou no caso dos prefeitos que estão disputando a reeleição já depois do próximo domingo, vão passar a atacar aí todos os trabalhadores, toda a população nas cidades, né? Então, antes de devolver para você, Vitor, queria só falar sobre os comentários aqui. Tem um companheiro que fala impeachment de Bolsonaro urgente, fora Bolsonaro. Outra companheira que pergunta qual a acusação contra a Marília Reis. Uma companheira aqui falando sobre a morte do Maradona, mas não tem a ver com o nosso tema. A companheira fala, o negócio é digitar 29 e confirmar, ou seja, anular o voto, né? O Partido da Causa Operária, só para os companheiros terem a ideia, é um dos partidos que compõem os comitês de luta contra o golpe. O seu maior impulsionador, inclusive, definiu na sua 31ª conferência nesse final de semana pelo voto nulo, né? Fazendo a campanha, inclusive, para denunciar a fraude das eleições e reforçar, né, a campanha pelo Fora Bolsonaro e pela candidatura do ex-presidente Lula. O companheiro Adriano dá um salve aqui para nós, no Jornal dos Comitês. Bom, é com você, Vitor, para a gente encerrar. Bom, eu não sei a que se refere essa questão da acusação da Marília Reis. Não sei se a gente teria feito alguma acusação, não sei o que. Não, eu acho que pelo que eu vi hoje nos jornais, o deputado Túlio Gadelha, do PDT, né, marido da Fátima Bernardes, que é uma golpista e jornalista, apresentadora da Rede Globo, o deputado do PDT teria dito que a Marília Reis cobrou ele num áudio sobre um suposto caixa 2, aí, seria uma espécie de rachadinha da Marília Reis, né? Então, na verdade, essas acusações, se é isso que a companheira se refere, né, são essas acusações aí de corrupção, né, para beneficiar o candidato do PSB. Isso aí se aí se refere é interessante porque esse Túlio Gadelha, ele tá dando uma espécie de... Tá dando uma de Roberto Jefferson, né? O cara se acusa de fazer parte de algum esquema para jogar lama numa outra figura do PT. E é interessante que esse cidadão aí, até pouco tempo, estava sendo cortejado pelo próprio PT, pela própria Marília Reis para que formasse, para que apoiasse a sua candidatura. Interessante também que o Túlio Gadelha é do partido do Ciro Gomes, PDT. Então, assim, fica claro que a suposta unidade da esquerda, que é tão alardeada, aí não é uma unidade real. Nós defendemos a unidade da esquerda, mas a unidade que a gente defende está aqui, nos comitês de luta. Nós temos um problema concreto. Tem o Bolsonaro aí. Então, a gente propõe que PCO, PT,
PSOL, os companheiros que não são de partido algum, os sindicatos, movimentos populares, se unifiquem nas ruas para derrubar o governo, para ter um calendário de lutas, para ter uma perspectiva de luta, uma campanha, de fato, pela derrubada do governo Bolsonaro. Ora, quando isso aparece nas eleições, a gente vê que a suposta unidade é sempre uma fraude. Que é assim, é sempre a unidade da esquerda, na verdade, nas eleições se transforma numa palavra de ordem para chantagear os setores mais combativos da esquerda a apoiar os elementos mais reacionários, mais direitistas e mais vigaristas da esquerda. O caso da Marília é muito exemplar por causa disso. Em São Paulo, a gente viu toda uma pressão para que o PT desistisse no primeiro turno de sua candidatura para apoiar o Guilherme Boulos, em nome da suposta unidade da esquerda. No Recife, a candidatura de esquerda de longe mais forte que existe é a da Marília Reis. Mas o que é que a gente vê? Os setores, o PDT, o PSB, setores que estão aí apoiando a candidatura do Guilherme Boulos no segundo turno, eles estão entrando aí de cabeça na candidatura de João Campos para dividir o voto e impedir a eleição de uma candidata mais esquerdista, que seria Marília Reis. Ou seja, mostra aí a ineficiência total da política da Frente Ampla. Porque partidos como PDT, PSB, PP, PRB, PRTB, PCL, MDB, isso daí não são aliados. A esquerda não está ganhando em nada com isso daí. Inclusive, num dado interior, em uma determinada cidade, o partido de esquerda se elege, né, com o apoio amplo desses partidos aí, com as oligarquias direitistas do interior do país, não é uma vitória propriamente da esquerda, né? Porque no que efetivamente vale a pena você ter um prefeito do PT, por exemplo, se for nesse esquema? Porque, vamos supor, a gente viu, Lula esteve preso, né? Esses prefeitos direitistas do PT, do PCdoB, etc., quanto de dinheiro eles colocaram aí para promover caravanas pela liberdade do Lula? Quantos ônibus eles colocaram? Quantos cartazes eles imprimiram? Quantos panfletos imprimiram? Que mobilização real fizeram? Então, no final das contas, você eleger um cara do MDB vestido com a camisa do PT, do PSOL, o que for, não vai resultar em ganho algum para a luta política, pelo contrário, gera toda uma desmoralização da esquerda e confunde ainda mais a luta política, porque, como nós falamos, a luta política é entre os trabalhadores explorados e o governo Bolsonaro, a direita, o regime político. Se você faz o desserviço de confundir quem são seus inimigos e quem não são, essa luta se torna muito mais complicada. Então é por isso que a gente reforça aqui a política que os comitês de luta devem adotar, né? A da unidade total na ação, a unidade pelo fora Bolsonaro e por Lula presidente. Então, nesse sentido, contra o voto útil, contra a chantagem de votar no candidato menos pior, né? Como a gente falou, menos pior leva até mesmo a votar no partido da ditadura militar, que é o DEM. É necessário intensificar a mobilização, intensificar a formação dos comitês de luta. Emanuel, você quer encerrar? Continuar analisando essa situação e chamando, né, os comitês a intensificarem a sua mobilização, né? As eleições passam, o golpe de Estado continua, mas à medida que as eleições passam, as ilusões também, a campanha para confundir toda a população vai se dissipando, né? A gente vai voltando aí para uma situação de normalidade política, entre aspas, né? Longe da anestesia aí das verdadeiras drogas eleitorais. E nós, dos comitês de luta, vamos continuar acompanhando, mostrando as atividades dos comitês, né, que é o que tem levado adiante a luta contra o golpe, né, longe das ilusões eleitorais e, como o Vitor destacou, desses cargos institucionais que finalmente não servem para nada, né, pelo contrário, servem para fazer acordo para desmoralizar ainda mais a esquerda, né. Então a gente fica por aqui, os companheiros agora acompanham, né, Racismo no Carrefour e reta final da campanha Análise Política na TV 247, reprise da análise feita pelo companheiro Rui ontem à tarde, né, e depois a programação da Causa Operária TV. Hoje ainda tem programa de Índio, Jornal das 5, Zona do Agrião, análise sindical e resumo do dia, né, depois você fica com a reprises
de outros programas. A gente se vê na quarta-feira que vem, a partir das 14 horas, e até lá, companheiros.